Oi, gente. Então, hoje eu vou tentar contar um pouquinho de tudo que aconteceu, né? Porque eu sei que tem muita gente aí, né, perdida, sem saber o que houve realmente com Maria Helena, comigo, né? E eu vou tentar, porque não é fácil falar, mas Deus vai dando forças a gente todo dia. Gente, como Deus tem me dado forças. Hoje tem 21 dias que Maria Helena faleceu. 21 dias. Ainda muito recente, mas eu sinto que a cada dia, eu sinto que a cada dia Deus me deixa mais forte. Não reparem a minha cara assim, infelizmente a minha cara tá assim todo dia, não tem o que fazer. E como eu disse, né, Deus tem me dado muita força, muita, pra conseguir, né, acordar todos os dias e lidar com a realidade da vida, né, que tem sido a minha. Enfim, vamos lá. Eu vou tentar resumir pra não ficar muito longo, porque é muito grande a história, então vou tentar dar uma resumida. Esse aqui é o meu, falei que é meu escapulário, com o Hzinho dela. Nunca sai do meu pescoço. Então, no dia 14, numa segunda-feira, quem me segue aqui vai lembrar. Eu fui para uma consulta de rotina, né, de exame, de ultrassom normal, mensal, que eu sempre fazia, para acompanhamento, né, da minha gestação. E eu até postei nos meus stories um ultrassom do perfilzinho de Maria Helena. Foi a minha última postagem no Instagram, depois de toda a turbulência. Nós entramos pra consulta. A médica pegou meus exames que eu tinha feito recente, olhou, ficou um pouco assustada porque eu tava com muita anemia, minha anemia não tinha melhorado em nada. Ela olhou e falou, eu não sei como você tá em pé, você tá com muita anemia e tudo mais, mas até aí tudo bem. Ela só ia passar um Noripurum pra eu tomar na veia, venoso, né, pra eu ir ao hospital tomar e ia ficar tudo bem. Até então, estava tudo bem. Quando nós sentamos para poder ver Maria Helena na ultrassom, eu não tinha líquido na placenta. Eu tinha tido perda de líquido. E a gente não consegue entender como eu perdi esse líquido, porque eu não sentia sair, eu não percebi perda de líquido. A única coisa que eu sei é que eu enchei muito. Então eu posso ter perdido esse líquido e ter ficado retido. E ela simplesmente olhou pra mim e falou, você tá sem líquido na placenta, você precisa internar hoje, porque sua filha vai entrar em sofrimento sem líquido. E aquilo veio em mim como uma bomba. Tipo, meu Deus, a gente tava com 28 semanas, quase 29, eu ia completar 29 no domingo. E tava com 6 meses e meio, praticamente 7, indo pro 7º mês de gestação. E aquilo me assustou muito, eu fiquei muito assustada, eu chorei muito, fiquei desesperada, mas não tinha o que fazer, tinha que agir. Então a gente saiu do consultório dela, já com uma prescrição de internação, e fomos direto pros plantadores, porque seria lá que seria feito o meu parto. E até então eu perguntei à minha médica se ela me acompanharia. E ela me respondeu que ela não poderia pegar o compromisso porque ela iria viajar final de semana. Então, resumindo, eu ia internar, minha filha ia nascer, mas não ia nascer com a minha médica, a obstetra que me acompanhou a minha gestação desde o início, porque ela tinha um compromisso e ia viajar. Então, assim, eu me senti, assim, abandonada, né? Mas, enfim, fomos pros plantadores, eu internei. Na segunda-feira mesmo, fiquei internada. Marcos conseguiu um outro médico, o Dr. Valério, maravilhoso, que médico incrível. Ele começou a me acompanhar da segunda-feira, né,
E aí eu tomei injeções pro pulmãozinho de Maria Helena pra poder amadurecer o pulmãozinho dela, porque como ela ia nascer prematura, o pulmãozinho dela não estava formado, muitas coisas não estavam formadas. E aquilo me apavorava muito. Então eu tomei 2 injeções, uma na segunda e uma na terça. Ou uma na terça e uma na quarta, eu não tô lembrada. E só ansiedade, tomando Noripuru na veia pro anemia, e tomei muito antibiótico porque eu tava com infecção urinária. Foi assim, uma mistura de coisas. E quando foi na terça-feira, o médico, eu desci pra fazer uma ultrassom, né? E a médica falou assim, ela precisa nascer. Eu desci com a esperança de que ela ia falar, não, a gente vai conseguir segurar até tanto. Mas não, ela fez a ultrassom e olhou pra mim, ela vai precisar nascer até o final de semana. Aí eu falei assim, não, ela precisa nascer até, ela falou até amanhã, sei lá, alguma coisa assim, e eu entendi até o final de semana. Aí eu falei assim, até o final de semana, ela não precisa ser pra agora. Aí eu fiquei assustada, saí de lá chorando, né, desesperada, porque a gente, né, a gente faz planos, a gente, né, os nossos planos não deram certo, né, que os planos de Deus são bem maiores que os nossos, a gente precisa entender isso. E quando foi à tardinha, o doutor Valério passou no meu quarto na terça-feira e falou, a sua cesárea vai ser amanhã, às 7 horas. E quando ele me falou isso, a gente entrou em oração. E, né, eu fiquei muito nervosa, não tinha como não ficar, mas entramos em oração e chegou a quarta-feira, a Maria Helena nasceu 9h14 da noite. Antes da cesárea, veio uma pediatra conversar comigo, me explicar que pela situação dela ser prematura, ela iria olhar quando Maria Helena nascesse e se desse pra me mostrar, ela me mostraria. E se não desse, não era pra eu ficar nervosa, é porque precisava correr com ela para socorrer ela. E aquilo me deixou muito aflita. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas e eu falei, tudo bem. E Maria Helena nasceu, ela chorou, porque eles achavam que ela não ia chorar. Porque como... Ai, gente, desculpa. Como o pulmãozinho dela não estava completamente formado, era esperado que ela não chorasse, porque ela não ia ter força para chorar, mas ela chorou. E quando eu olhei, a pediatra veio com ela pro meu lado, colocou ela aqui perto de mim, ela colocou a mãozinha aqui no meu rosto, me sujou de sangue e levaram ela, né? Então, levaram ela pra UTI, neonatal, era onde ela precisaria ficar e tudo mais. Aí, ok, me costuraram, me fecharam e eu fui pro quarto. E era muito assim, meio que apavoroso, porque você ouvia, né? Eu ouvia nos outros quartos, bebês chorando, né? Bebês que tinham acabado de nascer, mas nasceram bem, de 9 meses, saudáveis, estavam com suas mães. E eu tava ali, operada, sem a minha filha perto de mim. E isso me doía muito. Mas eu só queria saber que ela iria ficar bem, que ela ia ficar bem. Eu tinha fé que ela ia ficar bem. E ia dar bem. Eu tinha muita fé que tudo ia ficar bem. E aí começou a nossa luta, né? Na quarta-feira, a gente não conseguiu ver ela, porque ela nasceu 9h14, então já era tarde. Na quinta-feira, Marcos visitou ela, né? E na sexta também. Então, Marcos visitou ela quinta e sexta porque eu tava operada. Então, era muito recente. Mas no sábado eu já não aguentei. Falei, não, eu preciso ver minha filha. Então, assim, eu não tive resguardo, eu não tive repouso, nada disso, né? No sábado eu já tava na ativa, indo visitar ela na UTI. E é muito pavoroso quando você entra, aquele monte de aparelho apitando. E quando eu cheguei e vi ela tão linda, tão perfeita, minha filha, tão linda, linda, linda. Tava entubadinha, né, pela questão respiratória, tava com sonda. E
Aí começamos, a gente começou a revezar, eu ia um dia, Marcos ia no outro pra poder visitar ela. E eu ia um dia, né, a gente começou a revezar, dia sim, dia não. Eu ia um dia, Marcos ia o outro pra revezar ela, só que a gente ia, os dois íamos todo dia pro hospital, só que só podia subir ou o pai ou a mãe, então a gente revezava só a questão de subir. Porque eu ia 2 vezes ao dia ao hospital pra poder tirar leite pra ela, porque ela tava tomando meu leite pela sonda. Ela começou com 3 ml só e no finalzinho ela já tava tomando 10. Então eu ia de manhã e ia de tarde pra tirar leite pra ela. Era manual, assim, era bem dolorido, mas eu fiz todo meu total esforço, porque era pra minha filha, era o leite pra minha filha. E eu ia lá todo dia, 2 vezes ao dia, tirar o leitinho dela. E ela tava engordando, ganhando pezinho, né? Nem que fosse graminhas, né? Mas ela tava ganhando. E ela tava dando melhoras. Óbvio que ela era um bebê, né? Como que eu posso dizer? Um bebê... É um caso sério, né? Porque ela era prematura. Mas ela tava reagindo bem, super bem. Os médicos até falaram que estavam surpresos com a reação dela, que ela estava reagindo bem. O leitinho dela só foi aumentando dia após dia, de 3 foi para 4, de 4 foi para 5, e foi assim. E foram os 14 dias mais felizes da minha vida, que foram os que eu tive perto da minha filha, que eu pude amamentar ela, mesmo que não fosse no meu colo, mas ela pôde receber meu leite. E sempre que eu chegava lá, eu queria ficar lá assim a vida toda, fazendo carinho nela. E ela, na primeira vez, no sábado que eu fui visitar ela, eu falei: oi, minha filha, mamãe chegou. E ela abriu o olho pra mim. Ela me regalou o olho pra mim e ficou me olhando. Eu até tenho o vídeo, depois eu posso até mostrar pra vocês. E foi assim, cara, minha filha, eu queria ficar ali com ela a vida toda. Se eu pudesse dormir ali, eu ficaria ali, mas felizmente não podia. E no 13º dia dela de internação, aí no 13º dia dela, eu subi, né? Foi eu que subi. E estava tudo bem, aparentemente, o médico falou, ela tá reagindo bem às medicações, ela tá com um pouquinho de anemia, talvez ela precise fazer transfusão, mas nada certo ainda, porque a gente tava tentando controlar e tudo mais, ela não tinha ganhado mais peso, mas tava instável, né? No caso dela, tava instável. Decidi lá tranquila, feliz e tal, falei pra Marcos, passei pra Marcos, e a gente tinha esperança que tudo ia ficar bem. Quando foi no 14º dia, que foi o último diazinho dela de vida, né? Quem subiu foi Marcos. E Marcos que insistiu: vai você, amor, vai você. E parece que tinha uma coisa dentro de mim falando pra eu não ir. E eu não fui. Falei: não, vai você, que eu vou ficar ali tentando tirar o leite pra ela. Aí quando Marcos subiu, eu fui pro banco de leite pra poder tirar o leite da tarde. E tirei e fui pro carro. E fiquei no carro, mas eu tava com uma angústia tão grande, uma coisa tão ruim dentro de mim. E coloquei um hino e fiquei. Quando eu olhei no retrovisor, o Marcos tava vindo correndo meio, mas eu não conseguia identificar a expressão dele. Pra mim, ele tava sorrindo. E porque tinham falado com a gente no 12º dia, que talvez desentubaria ela, colocaria ela no CPAP, que é só um negocinho no nariz. E aquilo pra gente seria um grande avanço, né? Aparentemente ela ia ficar lá só pra ganhar peso, algo do tipo. E eu vi Marcos vindo correndo, pra mim era uma notícia boa, eu desci correndo do carro. E quando eu vi, ele tava chorando muito. Aí ele falou que chegou lá, ela tinha dado hemorragia pulmonar. E ela deu hemorragia pulmonar, ela tava com anemia devido à hemorragia, né? Perdeu muito sangue, tava com anemia. E teria que tomar o sangue e tudo mais. E ficaram, né, lá tentando fazer de tudo por ela. E nós viemos pra casa devastados, né? Devastados. E eu só chorava o dia todo, chorava. Mas lá no fundo
no fundo, eu já sabia que não ia terminar bem. Não sei porquê, mas eu sentia. E nesse dia nós fomos pro grupo de oração à noite. Um dia, né, de tudo isso, fomos pro grupo de oração à noite. E lá eu tava sendo muito egoísta. Eu só pedia muito a Deus: Deus, cura minha filha, Deus, salva minha filha, Deus, cura minha filha. E chegou um momento que eu parei e pensei: eu não posso ser egoísta assim. Porque minha filha tá sofrendo. Eu não posso ser egoísta de pensar só em mim. Eu quero a minha filha. Eu ia querer minha filha de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu queria ela. Mas e se ela ficasse sofrendo? Entendeu? Eu tava pensando só em mim? Eu tava pensando só em mim. Tava sendo egoísta, não tava pensando no sofrimento dela. Então chegou um momento que eu falei: Deus, que a sua vontade seja feita. Faz o que o Senhor achar melhor. Eu entrego nas mãos do Senhor a vida da minha filha. E que o Senhor faça o que o Senhor achar melhor pra vida dela. Foi muito duro, gente. Não é fácil, não. Foi como a tia Fafá falou. Não é fácil você entregar nas mãos de Deus. Deixar Deus resolver, Deus agir. Não é fácil. Mas foi isso que eu fiz. Eu não poderia ser egoísta de ficar pedindo cura e não pensar nela. Eu tinha que pensar nela. E Deus ia fazer o que fosse melhor pra ela. Se ele achasse que ela ia ser curada, ia ficar bem, ia vir pra mim, ele faria. Mas ele achou melhor de outra forma. Então nós viemos pra casa, chegamos em casa, era 10 e pouco do grupo de oração. E eu encostei no sofá e cochilei. E quando foi 11h20, ligaram, o hospital ligou que queria falar comigo com o Marcos. A nenhum momento, gente, passou pela minha cabeça que ela tinha falecido. Eu tava tão assim... Como que eu posso dizer? Eu não sei, parecia que eu tava anestesiada. Eu desci aqui no prédio, peguei o elevador, mas tipo, anestesiada, dentro do carro, anestesiada. Pra mim, eles iam pedir uma autorização pra alguma cirurgia, qualquer outra coisa, menos isso. E quando eu cheguei no hospital e quando a gente entrou no elevador e eu vi que entrou uma assistente social junto, aí minha ficha já caiu. Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, mas não estava muito sem chorar. Mas quando a gente entrou na sala e veio um monte de médico conversar com a gente, aí eu já sabia, né? Aí eles vieram me contar que a minha princesa tinha partido. E eu não sei explicar. Só de falar eu fico gelada. Eu acho que foi assim, a pior sensação, a pior dor que eu já senti na minha vida. Parecia que tinha... Eu não sei explicar a dor que eu senti, que eu tô sentindo, né? Porque ainda não passou. E eu acho que nunca vai passar, vai amenizar. Mas passar, eu acho que nunca vai passar. E eu pedi pra ver ela. Eu posso ver minha filha? E eles falaram: pode. E eu corri pra dentro do UTI. E foi ali, assim, que eu consegui segurar minha filha no colo. Pela primeira e pela última vez. Eu consegui pegar ela no colo pela primeira e pela última vez. Mas ela já não estava... A alma dela já não estava mais com a gente. Só o corpinho mesmo. E eu olhei, eu beijei, eu olhei cada detalhe dela. Mesmo sem saber que ela... Mesmo sabendo que ela não estava mais ali. Mas foi assim que eu consegui. Foi a única forma que eu consegui de pegar minha filha nos braços. De sentir ela nos meus braços. E eu sinto até hoje o pezinho dela aqui. Mas foi assim, né? A nossa história foi essa. Mas, gente, a gente tem que ter fé que Deus tem um propósito na nossa vida. Nada é em vão. Filhos são herança do Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor. E Maria Helena é a herança dele. Então, ele me emprestou Maria Helena, ele me fez mãe de Maria Helena. Eu sou mãe.
Eu não fui mãe, eu sou mãe. Não é só porque minha filha não tá aqui mais que eu deixei de ser mãe, não. Eu sou mãe. Ele me fez gerar Maria Helena. Eu gerei Maria Helena. Ele sabia que ela receberia todo o amor do mundo. Por mais que fosse pouco tempo, né, físico. Mas eu continuo amando, mesmo sem ter a presença dela. E ele pegou a herança dele de volta. Todos nós somos heranças do Senhor. E quando ele precisa das suas heranças, ele leva. E ele precisou da minha filha, que era a herança dele, que ele tinha me emprestado. E ele precisou dela e levou ela. Então, assim, no início eu ficava com muito porquê. Por que comigo? Por quê? O que eu fiz de errado? Por que eu? Mas a gente não pode ficar questionando a Deus. Não pode. Ele sabe o que faz. Ele tem propósito para nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nossa vida. E basta confiar. A gente só precisa confiar nas decisões de Deus, que eu tenho certeza que são sempre as melhores pra gente. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente tem que crer. Agora eu tô sofrendo muito. Acredito que nunca vai passar, que eu sempre vou sentir esse vazio, porque foi um pedaço meu que foi levado, mas em breve eu irei conseguir lembrar dela só com saudade, não com essa tristeza que eu tô. Mas é tipo aquela música, né, que tem de Jó, que falam: Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos, o que você vai fazer? E Jó responde: eu vou adorar, simplesmente adorar, porque Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é isso, gente. Deus nos dá, Ele nos toma, e Ele sempre tem um propósito para nossa vida. Por mais doloroso que seja esse propósito, por mais difícil que seja, a gente precisa esperar no Senhor. Sempre esperar no Senhor, porque Ele tem algo lindo para nossa vida. Eu sei que é muito doído para mim parar para pensar. Se eu parar para pensar, eu enlouqueço. É muito difícil para mim saber que depois de tudo tão sonhado, minha filha, tudo tão planejado, eu não tenho ela comigo. Mas Deus precisou dela. E quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Eu não sou ninguém. E a gente, né, como eu falei, né, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí a gente se pergunta, né, como eu tô passando o que eu tô passando se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Né? A gente se pergunta sobre isso. Mas é porque a gente não entende que a dor, ela faz parte do propósito. Deus nunca nos dará uma dor sem um propósito. Nunca. Eu vi também numa palestra de Eichela, ela dizendo que a gente está sempre muito acostumado com o sim de Deus. E é muito verdade. Deus, na hora que a gente tava precisando, Deus, faz isso, pelo amor de Deus. Cura, não sei o que, faz não sei o que, me dá não sei o que. E Deus vai lá e sim. Deus, cura minha mãe, cura não sei quem. E Deus sim. E quando a gente vai lá e pede, Ele fala não, a gente quer se revoltar. Mas Deus também tem o direito de dizer não. E o não de Deus é um sim pra gente, porque só Ele sabe o que tá esperando a gente lá na frente. Só Ele sabe da nossa vida, só Ele sabe o que tá preparado pra nossa vida. Então, a gente não deve questionar Deus a nenhum momento, nem na hora do sofrimento, que eu sei que é muito difícil, eu já questionei. E se eu falar que eu não questiono agora, eu tô sendo hipócrita, porque às vezes eu falo, ai meu Deus, por quê? Às vezes eu falo. Mas a gente não deve questionar as vontades de Deus, as decisões de Deus, porque só Ele sabe o que Ele tem preparado pra gente. E eu vi numa palestra um pastor falando que Deus, ele não despeja sofrimento em cima de seus filhos.
né? Porque pra gente sofrimento é dor, tristeza, lágrimas, e pra Deus sofrimento é ferramenta de trabalho. Aí perguntam, né? Onde está o lado bom de sofrer, de ser triste? Deus, ele usa esse sofrimento para nos lapidar. Deus usa esse sofrimento para nos ensinar, para nos amadurecer. Porque ninguém amadurece sorrindo, né? Quem amadurece sorrindo? Eu mesmo tava esse dia conversando com o Marcos. Nossa, amor, como nós éramos, onde nós vamos voltar a ser, né? Como a gente foi tão feliz e a gente às vezes não dava valor. Muitas vezes a gente não agradecia a Deus pelos momentos felizes que a gente estava tendo. Muitas vezes a gente estava tendo um momento feliz, mas arrumava issozinho aqui para reclamar. E quando vem a tempestade, a gente para pensar como a gente estava sendo ingrato. E isso amadurece muita gente. Deus realmente usa o sofrimento para nos amadurecer e nos lapidar, para sermos pessoas melhores. Pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que o propósito dele para minha vida é lindo. Eu creio e eu confio, tá bom? O vídeo vai ficar enorme. Eu nem sei se vai dar pra postar todo, mas eu vim dividir um pouquinho com vocês de como foi que aconteceu e dizer pra vocês: não deixem de acreditar no amor de Deus por vocês, mesmo que estejam passando por um momento assim, que vocês acham que não vão conseguir suportar. A gente consegue. Deus nos dá a força necessária. Só Ele é capaz de nos ajudar num momento de sofrimento. Só Ele, porque Ele sabe o que tá esperando a gente lá na frente. Ele preparou algo pra gente. Então, não se esqueçam disso, tá? Nunca se entregue. Eu tava assim, muito desesperada, pensando besteiras, e a gente não pode se entregar. O amor de Deus por nós é imenso, tá? Imenso. E Ele sabe tudo que Ele faz. Tudo. Tudo, tudo, tudo.